É com alegria que aqui estamos neste momento. Saudamos a todos os que estão sintonizados nessa hora para refletirmos sobre a doutrina abençoada. A todos os amigos do Grupo Espírita André Luiz. É sempre com muita alegria que aqui estamos. Hoje nós vamos refletir, vamos estudar do Livro dos Espíritos, na segunda parte do Mundo Espírita, do Mundo dos Espíritos, o capítulo 9. São algumas questões do capítulo 9, as questões 511 a 515. O capítulo 9 é aquele que aborda a intervenção dos espíritos. E é o tópico que trata de anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E nós vamos abordar, então, algumas questões a respeito. Sempre utilizando a maêutica de Sócrates, né? Pergunta de Kardec, resposta dos espíritos. E nós vamos começar pela nota de Kardec, a questão 514. Porque ali na nota de Kardec, ele vai definir para nós o que são os anjos de guarda, os espíritos protetores, os espíritos familiares, os espíritos simpáticos. Os espíritos dizem a ele que eles, né, que nós nos entendamos com as palavras. E nós, na Terra, nós temos necessidade, né, de tudo delimitar, tudo definir, tudo conceituar. Kardec era um professor. E os professores têm esse hábito de tudo conceituar, deixar tudo, né, explicadinho. Então, Kardec, ele, por isso que muitas vezes ele repete as perguntas de uma outra forma, porque ele quer, né, deixar tudo muito definido, né? Então, ele procura trazer para nós, na nota da 514, formulando alguns conceitos, né? E aí ele começa dizendo que o espírito protetor, o anjo de guarda, ou o bom gênio, que nós chamamos, é o que tem por missão, diz ele, acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre superior ao protegido. Então, ele já coloca como semelhantes o anjo de guarda, o espírito protetor, ou o que nós chamamos de bom gênio. Era como o Sócrates chamava, né, o daimon, né? Ele falava o meu daimon. O daimon, que depois vai dar demônio, mas não tem esse significado, é o significado exatamente do gênio, do espírito, que é o guia, né? Então, qual é a missão desse espírito protetor, desse bom gênio, desse anjo de guarda? É acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. E ele tem sempre, né, ele está sempre num patamar de evolução superior ao protegido. E Kardec, em outros momentos, ele exemplifica com um general, por exemplo. Ninguém manda um general para passar um recado, né? O general ele vai cumprir outra missão. Para passar recado, ele manda soldado. Então, ele vai dizer, de acordo com o encarnado, com a evolução do encarnado, o seu anjo guardião, o espírito protetor, ele vai estar num grau mais elevado, mas ele não precisa ser um espírito puro, um espírito muitíssimo elevado, né? Então, basta ter mais elevação do que o que ele protege. Isso é claro, né? Isso fica bem evidente para nós, é fácil de compreender, né? E aí ele já explicou o que é o espírito protetor, o que é o anjo guardião, o que é esse bom gênio. Agora ele vai, de alguma forma, delimitar o significado de espíritos familiares. Quem são os espíritos familiares? Então, ele explica para nós. Se ligam a certas pessoas
propriamente por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõe. São bons, porém, muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Vamos lá. O nome, né, espíritos familiares, estão ligados, ele nos dá o entendimento de que são espíritos ligados a nós por laços familiares, como ele diz aqui, mais ou menos duráveis. Há mais tempo eles são ligados a nós ou há menos tempo. Podem ser familiares, né, que tenham sido ligados a nós por laços consanguíneos ou por laços espirituais. Esses espíritos familiares, eles vão agir de acordo com o poder que têm, sempre com a permissão, né, de Deus, com a permissão dos espíritos superiores, que também estão ali nos protegendo. Aí vamos lembrar das obras de André Luiz. Quantas vezes nós vemos André Luiz nos relatando familiares que intercedem por aqueles espíritos ainda encarnados e que fazem parte de sua família. Uma avó, um pai, uma mãe, né? São espíritos que intercedem pelos que estão ainda na Terra. Eles não têm poder muitas vezes, de ajudar, mas eles vão e intercedem. E, às vezes, quando eles podem ajudar um pouquinho, eles só fazem isso com a permissão dos espíritos. Com a permissão dos espíritos. Com a permissão, nós podemos dizer, de Deus. Né? Então, e aí nós vemos isso em André Luiz. Né? André Luiz mesmo só vai visitar a família dele quando ele tem permissão. E depois ele retorna para ajudar, não é? Para ajudar o marido da sua esposa, que havia ficado viúvo e havia casado de novo. Então, André Luiz nos relata, né, a obra de André Luiz, ela é complementar à codificação kardeciana. E por quê? Porque ela André Luiz vai nos possibilitar entrar no que Kardec coloca aqui, né, nas particularidades. Então, esses espíritos familiares, vamos lembrar da avó com a neta, né, que vai interceder para que possa ajudar aquela neta possa encontrar a solução para a aflição que naquele momento a perturbava. Né? E aí, então, Kardec já trouxe para nós o que são os espíritos protetores, os bons gênios, os anjos de guarda, que ele coloca como sinônimos. Né? Já nos definiu os espíritos familiares. Agora, os espíritos simpáticos. Olha, simpatia nós temos por aqueles que têm pensamentos, ideais semelhantes aos nossos. Não é assim? Na Terra é assim. E os espíritos também. Eles têm simpatia pelas ideias semelhantes a deles. E então nós atraímos esses espíritos. Se nós pensamos o bem, nós vamos atrair espíritos bons. Se nós pensamos o mal, nós vamos atrair os espíritos inferiores. Né? Então, nós já vimos. Os espíritos protetores, anjos guardiães, eles são espíritos que vêm nos ajudar a progredir.
Os espíritos familiares também, eles objetivam o nosso bem, como Kardec coloca ali pela revelação dos espíritos. Esses espíritos familiares são bons, né? Mas ainda eles não são esses espíritos superiores, porque eles estão ligados, né, muito às nossas coisas terrenas. E os espíritos simpáticos, então, eles sentem-se atraídos, diz Kardec, para o nosso lado por afeições particulares. E ainda por uma certa semelhança de gostos e sentimentos. E aí se ligam a nós pelo bem ou pelo mal. De ordinário, dizer, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Então, que circunstâncias? As circunstâncias das situações que nós vivemos. Então, né, se nós estamos, né, passando por um período em que o pensamento é pessimista, de desânimo, de descrença, de revolta, espíritos que têm esse mesmo sentimento vão simpatizar com isso e vão se ligar a nós. No momento em que nós sairmos dessa situação, eles vão sair também, eles vão embora, né? Vão procurar outros com os mesmos sentimentos, ou, quem sabe, façam a sua evolução também, né? Buscando o bem. Então, o mau gênio, aí ele diz que, né, entre os espíritos simpáticos existem aqueles que se afinizam com os encarnados de acordo com o pensamento mau, né? Então, esse pensamento mau vai atrair maus espíritos. Então, Kardec coloca, o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Então, ele já tem o objetivo disso. Ele já tem esse objetivo. E aí, olhem que interessante. Isso seria uma missão? Isso seria uma missão? Colocar alguém, né, para influenciar uma pessoa para o mal, para a sua queda, seria uma missão? E aí Kardec afirma, o mau espírito opera por impulso próprio, é pela sua vontade, usando seu livre-arbítrio, e não no desempenho de uma missão. E Kardec, né, coloca isso bem claro no prefácio da oração ao anjo guardião, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, em que ele colocou ali uma coletânea de preces espíritas. E entre essas preces, tem a prece, tem 3 preces ao anjo guardião. E ele sempre faz um prefácio antes das preces. E nesse prefácio ele afirma categoricamente que Deus nos deu um anjo guardião para nos proteger e para nos inspirar para o bem, para a felicidade, para o sucesso, para nos acompanhar durante a nossa vida. E ele afirma a seguir, e Deus não nos deu um espírito mau para nos acompanhar. Então, quando nascemos, nós temos um espírito. Então, vamos lembrar de Sigismundo, dos Missionários da Luz, capítulo 13, quando André Luiz nos traz a revelação do espírito que atuará como anjo guardião de Sigismundo. Ele será o espírito guardião de Sigismundo, já está lá, determinado. Né? E, então, ele diz, né, a tenacidade da sua ação, da ação desse espírito perverso, inferior, imperfeito, depende, olha como isso é importante, da facilidade de acesso ao homem. E nós permitimos?
esse acesso, somos nós que permitimos o acesso. Que esse homem goza da liberdade de escutar-lhe a voz. Bem, ele não quer levar o homem à queda, então ele vai inspirar o mal, más ações, maus sentimentos, maus pensamentos. Então, cabe à pessoa, ao encarnado, escutar a voz, como ele coloca aqui, ou de fechar os ouvidos a aquelas influências. Então, somos nós, quando nós tratamos de obsessão, a gente sabe disso. Somos nós somos como tomadas elétricas. E ele só consegue plugar nessa tomada, ligar nessa tomada, se nós permitirmos. E nós permitimos como? Pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelas nossas palavras. Sentimentos e pensamento. Então, pelo pensamento, a mente, que nós andamos pensando. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Porque vai depender dessa vigilância a companhia que teremos. Quem nos influenciará? Aquele que nós permitirmos. E nós lembramos, nesse momento, de uma história que é antiga, faz parte da história da humanidade, e que é contada, é um diálogo entre um mestre e um discípulo, e seu discípulo. E o mestre está explicando ao seu discípulo que todos nós trazemos em nós dois animais, né? Um dócil e um violento, agressivo, como uma fera. E um domesticado. E eles estão em luta, segundo o mestre, durante toda a nossa vida. E aí o discípulo pergunta ao mestre, e quem vencerá? E o mestre responde a ele, aquele que você alimentar. Quem nós estamos alimentando? Quem nós estamos alimentando em nós? Quais os pensamentos que alimentamos em nós? Quais os sentimentos que alimentamos em nós? De revolta, de raiva, de desânimo, de cansaço? Não. Temos de ter a alegria de viver o bem, né? Sempre o nosso pensamento, desejando e falando da paz, desejando a paz, pensando na paz, fazendo em torno de nós a concórdia. Então, precisamos a todo momento estar vigilantes quanto ao nosso pensamento, né? Então, vamos lá para 511. Vamos lá para 511, né? Que Kardec coloca ali, né? Se nós temos um anjo protetor e se é uma missão dele, né? E os espíritos dizem, a cada indivíduo há um espírito protetor destinado. Ele tem uma missão, que é a de nos proteger e de nos inspirar para o bem, indicar o bom caminho. E ele ainda diz, né? Os espíritos ainda trazem para nós. Se há um mau espírito, porque às vezes as pessoas dizem assim, tem um mau espírito aqui que me acompanha, vamos ficar atentos. Só acompanha porque nós permitimos. Existe uma mensagem de André Luiz, no livro Estude Vivo, Influenciações Espirituais Sutis. E ele diz, né, André Luiz nos diz, que se nós estamos por algumas horas irritados,
Se nós observamos que nós estamos batendo porta, respondendo mal às pessoas, chutando cachorro, nós temos que parar para analisar o que está acontecendo conosco. Nós estamos sofrendo uma influenciação? É possível. Pode ser só falta de educação, mas pode ser uma influenciação. Então, é a hora de parar, analisar. É bom uma prece, né? A prece é sempre boa nessa hora. Elevar os nossos pensamentos. E eu gosto de conversar comigo. E dizer, ó, para aí, Graça, para. Vamos analisar o que está acontecendo. Quais são os pensamentos que estão te governando? Porque os pensamentos nos governam. Olha, os pensamentos são de paz, de mansidão, de fazer, né, concórdia das pessoas, fazer o bem, ou nós estamos revoltados? Aquela coisa de que, não vou fazer mais não, porque não vai dar certo. Olha, pensamento negativo. Então, o pensamento negativo vai atrair espíritos semelhantes. Então, é preciso sempre vigilância e oração, como dizia Jesus. Pensamento positivo. Então, aqui, é a partir desta resposta que Kardec faz lá o prefácio da oração ao anjo guardião. Nós temos em nós, ligados, a nós ligados, o anjo guardião, o espírito protetor, o bom gênio. Se apareceu um mau gênio, não foi Deus que nos colocou no caminho, não. Fomos nós que, por livre-arbítrio, permitimos que ele chegasse, né? Então, e aí, olha o que os espíritos dizem, semelhante lá a historinha lá do mestre e do discípulo. A luta entre o bem e o mau espírito. Aquela coisa da história em quadrinho, tem um anjinho do lado, um diabinho do outro. Pois é. Tá? É o bom e o mal. Vencerá aquele que o homem permitiu. Então, quando nós estivermos em alguma dificuldade, sentindo, né, que nós estamos irritados demais há muitas horas, aquietemos, reflitamos, façamos uma oração, reflitamos, vê que está acontecendo. Não posso permitir. Então, vamos ouvir uma boa música, abrir um livro de mensagens, o Evangelho segundo o Espiritismo, para sairmos daquela frequência, uma questão de frequência. De acordo com a frequência que nós estamos, os espíritos vão sinalizar, né? Vão sintonizar da mesma maneira. Então, qual é a estação de rádio que nós estamos sintonizando? E aí, né, na 512, Kardec, então, ele tinha a boa curiosidade, né, em nosso benefício, porque nos deixou uma obra memorável e abençoada. Ele pergunta se nós temos muitos espíritos protetores. E eles vão dizer que todo homem, olha só, todo homem, quer dizer, todo espírito encarnado, tem vários espíritos juntos que protegem, né? Que amam o protegido e procuram ajudar. Nós vemos isso de novo na obra de André Luiz, não vemos? Nós vemos isso na obra de André Luiz. Né? E existem aqueles, né, que podem sintonizar se nós estamos pensando mal, né? E o assistem no mal. Então, nós vamos ter espíritos que nos atingem, né? Os espíritos protetores estarão nos protegendo e fazendo o máximo que eles puderem para nos levar
a vitória na nossa encarnação. Mas se nós baixarmos a frequência, sintonizarmos com os espíritos inferiores, o que vai acontecer? Nós vamos sintonizar com eles e sofrer a influência deles, e eles querem o quê? Como os espíritos deixam aqui claro para Kardec, nos desviar do bom caminho. E nos assistir, aí eles nos assistem no mal. Né? A seguir, na 513, a pergunta é sobre os espíritos simpáticos. E olha que interessante. Os espíritos protetores, né, o anjo guardião, o espírito protetor, ele tem uma missão. Será que o espírito simpático, ele tem uma missão também? E os espíritos dizem que assim, às vezes é uma missão temporária, né? Porém, as mais das vezes, eles são atraídos pela identidade de sentimentos e de pensamentos, que Kardec deixou na nota da 514, não é? Os espíritos simpáticos, eles simpatizam com as nossas ideias. Se forem mais, atrairemos espíritos inferiores. Se forem boas, atrairemos espíritos do bem, os espíritos bons. Né? Então, os espíritos simpáticos, eles são atraídos de acordo com o caráter do homem. O homem de bem atrairá bons espíritos. E aí, na 514, ele nos fala sobre o espírito familiar. E ele nos diz que o espírito familiar é aquele amigo da casa. Ele é familiar, às vezes não tem ligações familiares, mas é, né, um amigo. E existe, então, gradações na proteção e na simpatia. Então, espíritos protetores têm da gradação mais elevada até, né, uma elevação menor, né? E a mesma coisa da simpatia. E aí, olha o que eles dizem, que nós já nos referimos a isso. Dai-lhes os nomes que quiserdes, porque Kardec insiste, né? Kardec é insistente. Kardec insiste para aquilo, né? E aí, as respostas deles são um recurso que nós poderíamos chamar de recurso literário, né? É um recurso que chama a nossa atenção. Como chama a nossa atenção, a gente diz, mas os espíritos não podiam responder de outra maneira? Não é assim que a gente pensa? Ativa o nosso cérebro, ativa os nossos neurônios. E o que ele vai fazer? Ativados os nossos neurônios, ativada a nossa inteligência, o nosso pensamento, o que vai acontecer? Nós vamos fixar a ideia. Então, olha que coisa interessante, dai-lhes os nomes que quiserdes. O que os espíritos sentem? E outras perguntas, eles dão a mesma resposta. O que nós podemos perceber aí? Que para nós, homens na Terra, espíritos encarnados aqui, para nós ainda temos muita necessidade, eu confesso que eu tenho. Para eu entender alguma coisa e fixar alguma coisa, eu preciso mesmo, isso mesmo que Kardec faz. Delimitar, definir, esclarecer, deixar bem claro, né? Bem delimitado, bem definido, bem conceituado. E aí eu entendo e incorporo. Nós temos dificuldade, né, de entender as coisas sem esses conceitos. Vamos olhar lá do plano espiritual. O que eles nos dizem? Eles nos dizem que esses nomes que nós damos,
entendeu? Se é espírito familiar, espírito protetor, anjo guardião, espírito simpático, esses nomes não têm nenhuma importância para eles. Para eles, o que importa são as atitudes daqueles espíritos, as ações daqueles espíritos, os sentimentos deles, a relação que eles têm conosco, com o espírito encarnado. O nome que nós possamos lhe dar, eles não estão nem preocupados. Por isso que muitas vezes disseram, olha, aí ele diz, dá-lhes os nomes que quiser. Pode chamar de qualquer outra coisa, até pode mudar aí o adjetivo, né? A conceituação. Então, é muito interessante isso, né? Como nós ainda temos que caminhar e aprendermos a ativar a nossa inteligência. Né? Porque nós, é como nós ainda, né, conceituar algo, né, um nome, para nós ainda está muito ligado à concretude, né, a coisa concreta. E nós sabemos disso, um aprendizado, vamos lá, um aprendizado da criança, ela parte do concreto até o atingir o abstrato. A nossa inteligência também. Ela parte do concreto até atingir o abstrato. E nós, né, precisamos ainda dessas delimitações, dessas definições, que para eles não tem importância nenhuma. O que é importante? O que, é que nós podemos tirar disso? Todos nós somos protegidos. Não existe orfandade no mundo, né? Orfandade real, diz Emmanuel no Consolador. Não há orfandade real no mundo. Por quê? Porque nenhum de nós está sozinho. Nenhum de nós está sozinho. Nós pensemos nisso, somos filhos de Deus. Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, tem um capítulo que ela diz assim, né? Já te deste conta da tua ascendência divina, que és herdeiro de Deus? Já nos demos conta. Como herdeiro, como filho dele, ele é um pai amoroso, ele é um pai amor. Então, ele não vai nos abandonar, nunca. Ele estará conosco sempre. E o que Jesus disse? Que Deus está em nós. E Jesus, que é o governador do planeta, aprisco que Deus entregou a ele, né? E nós, as ovelhinhas queridas dele, também, como ele disse, estarei convosco até o fim dos séculos, até a consumação. Então, ele está conosco. E o que agora os espíritos nos asseguram? Nós temos sempre um espírito ligado a nós, durante toda a nossa vida. E nós sabemos disso porque, pelas crianças, até nós costumamos dizer, né? Que o anjo de guarda estava de plantão, e que criança pronta, né? E, às vezes, não acontece nada. Deu cambalhota, e não acontece nada, e a gente diz, ai, meu Deus, graças a Deus. E alguém diz, o anjo de guarda estava de plantão. Então, o anjo de guarda fica de plantão mesmo, na infância, né? Até nós entrarmos, né? naquele momento da vida em que nós já começamos a nos assenhorar do nosso livre-arbítrio e passamos a ser responsáveis pelos nossos atos. Aí eles nos acompanham, mas já não ficam, né? Como lá na infância, que eles ficam ali praticamente, sem dúvida, que em alguns momentos eles estão do lado ali. Não saíram de perto mesmo, não. E depois é pelo pensamento. E quando nós estamos em perigo, eles aparecem rapidinho e ainda trazem outros para nos ajudar. E aí nós temos os espíritos familiares, temos os espíritos simpáticos, temos aqueles espíritos a quem nós nos ligamos, as pessoas a quem fizemos bem. Todos eles, quando passarem para a parte espiritual, serão os nossos advogados. Serão os nossos advogados. Por isso que nós temos que viver de jeito que façamos amigos no plano espiritual e no plano carnal.
E aí a pergunta 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a indivíduos para levá-los à perdição ou ao bom caminho? Olha só que interessante. Nas perguntas anteriores, Kardec estava falando de espíritos desencarnados, de anjos guardiães, de espíritos protetores, de bons gênios, de maus gênios, espíritos inferiores, espíritos simpáticos, espíritos familiares, espíritos do outro lado da vida, ligados a nós. E que, espíritos bons vão nos induzir ao bem, vão nos proteger, e espíritos inferiores vão nos desviar desse bom caminho. Porque todos nós encarnamos para trilhar o bom caminho. Ninguém renasceu na Terra para fracassar. Encarnamos, reencarnamos para sairmos daqui vitoriosos, vencendo as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Então, aqui a pergunta não é de espíritos, ele fala de pessoas. Vou repetir a pergunta. Hein? Que se há de pensar dessas pessoas? Pessoas são espíritos encarnados, que se ligam a indivíduos para levá-los, indivíduos, outras pessoas, né? Para levá-los à perdição ou ao bom caminho. Na nossa vida, vida de todos os espíritos encarnados na Terra, todos nós que estamos aqui nesse momento, e todos aqueles que nos antecederam, e outras existências que nós tivemos, todos nós passamos por situações em que as pessoas chegaram e nos deram algum conselho, alguma sugestão para o bem, ou deram alguma sugestão para o mal, não é isso? Eles nos disseram isso. Né? Então, existem pessoas entre nós que nos influenciam. Nós temos, para o bem, né? Normalmente, nossos pais, os professores, amigos, muitas vezes, né? Pessoas que nos dão conselho, religiosos, que nos induzem ao bem, nos aconselham para o bom caminho. E nós encontramos também, todos nós, na nossa existência, tivemos, sim, às vezes, né, as gerações novas, eles acham que esse tempo que nós estamos vivendo é o mais perigoso que já houve. Não é verdade. Todos os tempos foram perigosos. Por quê? Nós, encarnados, sofremos também a influência do outro lado. Então, também surgiram em nossas vidas pessoas que disseram, faz isso não, porque isso não vai dar certo. Pessoas que, olha, uma coisa que parece inocente, não é? Você não vai responder para ele, não, o que ele te falou? Você vai deixar barato assim? Isso é indução aqui. Se nós vamos responder ao outro lado. E, normalmente, a pessoa que está sugerindo, ela não está sugerindo que a gente responda bem. Então, nós encontramos na nossa existência pessoas, né, que vão nos induzir ao bem ou ao mal. E aí, qual é a resposta que os espíritos dão a Kardec? Olhem só. Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma fascinação irresistível. Certamente, né, certas pessoas exercem sobre outras uma fascinação irresistível. Quando se dá para o mal,
Olhem só como é importante o estudo. Olhem o que os espíritos nos dizem. Quando se dá para o mal, então a pessoa está ali, né? Eu tenho admiração por aquela pessoa. É quase uma fascinação. Existe obsessão de encarnado para encarnado. Aí a pessoa vem e sugere alguma coisa que não é boa para nós. Então ele diz assim, olha, e essas pessoas são influenciadas por espíritos também maus. Ela está ali envolvida por aqueles espíritos que também querem que nós escorregamos e desçamos ladeira abaixo. E por que Deus permite que isso aconteça? Os espíritos também dizem. Quando Deus permite tal coisa, ou que tal coisa ocorra, é para vos experimentar. Então, existem pessoas que chegam em nossas vidas e querendo nos influenciar para o mal? Existem. Por que elas estão ali? Com a permissão de Deus, sem dúvida. Né? E por que Deus permite tal coisa? Para nos experimentar. Para testar. Esse sentimento e essa fala que nós temos, que nós somos cristãos, nós fazemos o bem, isso é verdadeiro? Ou se pisarem no nosso calo, nós respondemos à altura? É assim que nós dizemos, né? Ah, bateu, levou. Então, são momentos que Deus permite para que nós sejamos testados. Aí no livro, Entre a Terra e o Céu, agora nós vamos ver alguns momentos do plano espiritual, que o plano espiritual trouxe para nós, pela mediunidade do Chico, com o espírito André Luiz. No livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 33, Clarence vai dizer ali. Os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Então, em todas as esferas, né, mais elevadas, menos elevadas, nós vamos encontrar aqueles uns cuidando dos outros. Jesus não disse, amai-vos uns aos outros? Amar ao próximo como a si mesmo? Então, nós cuidamos uns dos outros. Seguem-nos a longa estrada evolutiva e desvelam-se por nós. Existe um livro, Imagino que você queira ser feliz, do Abel Gleiser. E ele conta aventuras e desventuras, né? Venturas e desventuras de um espírito, de um anjo guardião. Então, coitado do anjo guardião, quanta coisa ele se esforça ali, né? Estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. Porque um espírito divinizado e perfeito para seguir um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Tudo exige lógica, bom senso. Então, isso, né, Kardec já coloca no Livro dos Espíritos, quando ele, e os Espíritos também, colocaram a questão, né, do general e do soldado. Você não manda, né, para levar uma mensagem, né, você manda um mensageiro, um soldado, não manda o general. Então, aqui também, por que o Espírito Perfeito seria o nosso anjo guardião se nós ainda não somos? E aí, Clarice, não foi fácil, né? Um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso. Por que deliberadamente? Porque é o livre-arbítrio dele, né? Tudo exige lógica, bom senso. A família, nós temos uma família espiritual dos Clarence, na terra e nos céus. Todos nós possuímos alguém que nos ama, a impelir-nos para a elevação.
Na Terra, mães, professores, amigos. E aí, é de Clarencio. Aquela frase que eu usei, mas não é de Emmanuel, não, é de Clarencio. A orfandade real não existe. Nenhum de nós é órfão. Porque todos nós estamos, né, sempre sob a proteção de um espírito amigo. Então, nós lembramos também do livro Os Mensageiros, em que o Aniceto, o André Luiz, traz o relato do auxílio que eles vão prestar a uma propriedade rural. O André Luiz chama de pequena propriedade rural povoada de arvoredo acolhedor. E aí Aniceto chama a atenção, né, de que ali reinava a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Isso facilitaria o trabalho dele. Nem a selvageria da Mata Virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. Campo, né? O campo é nosso generoso caminho central. A harmonia possível, o repouso desejado. E aí é muito interessante que André Luiz, ao chegar à tal da propriedade rural, ele observa, né, que havia, né, uma quantidade enorme de espíritos amigos, né? Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. A gente não imagina. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem: eu estou abandonada, Deus me esqueceu. Se nós estamos sentindo assim, talvez nós tenhamos nos distanciado dele. E dessa proteção. Aí a oração vai ser importantíssima. Se nós estamos sem a sintonia do nosso anjo guardião, achamos que nós estamos sendo ali inspirados, passamos uma oração, leamos uma página, os espíritos amigos, podemos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo para pacificar a nossa alma e poder ouvir o que os amigos nos dizem. Então, André Luiz, vai relatar o caso de um homem que ele identifica como o carroceiro, que ele transportava os alimentos, né, a produção de um lado para o outro, e fazia isso numa carroça conduzida por burros, tá? Por um burro. Era um burro que conduzia a carroça. E ele maltratava esse burro. Né? E aí, quando eles chegaram para prestar o socorro, o carroceiro está debaixo da carroça. E está sangrando. E André Luiz descreve a situação e diz que eles a observam, né, além dos encarnados que estavam ali prestando socorro, ele observa, né, os espíritos amigos. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, aqueles que vieram ajudar o carroceiro, era muito grande. Uma pessoa. Não é? Era muito grande. E aí, né, um amigo espiritual que me pareceu o chefe recebeu Aniceto. O Aniceto, então, né, ali também observando, né, e ele percebeu, o André Luiz percebeu que havia um superior hierárquico àqueles espíritos, um espírito que estava ali protegendo o carroceiro. E ele diz ao anjo guardião do carroceiro: Glicério, ele nem era o anjo guardião do carroceiro, ele era anjo daquela parte da estrada
que era uma estrada perto da propriedade rural. Então, ele era responsável por guardar. Nós já imaginamos isso? Que nas nossas estradas existem espíritos protetores, guardando aquela estrada, impedindo acidentes, nos guardando. Olhem só como é importante o estudo e a leitura, né? André Luiz é um grande aprendizado. E então, o Glicério, que tomava conta daquele pedaço da estrada, o chefe superior diz para ele: Glicério, como é que você permitiu esse acontecimento? Esse trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. E aí o chefe está cobrando dele. Olhem o que Glicério responde. Fiz o possível para salvar este homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos, inúteis, né? Não deram efeito nenhum. Pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidado, porque ele passava sempre por ali, né? Sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolherizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões de agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre burro que o ajuda, tanto o castigou que pareceu mais animalizado. Quem parecia mais animalizado era o carroceiro. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão. Seu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar. Tem razão. O chefe do Glicério está certo. E como diz, quer dizer, ele tentou, mas não, aquele que estava sendo protegido, ajudado, não permitiu. E como diz, né, o olhar aniceto, auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Então, Aniceto vai dar uma lição a todos. Auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos. São todos espíritos desencarnados aí, né? Espíritos protetores. Cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. Não são eles que nos abandonam. Somos nós que não fazemos. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal, segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos, no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes, por nossa vez, os valores da educação. Como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias chumbado ao leito, entre as aflições dos familiares. Mas como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. E é assim. Nós mesmos agora estamos passando por uma grande lição. Vai se completar, né? 2 anos vão fazer, né? Fazia 2 anos que nós estamos com essa experiência. Deus nos colocou, né, no cantinho do pensamento. Nós pensássemos sobre nossas existências, nossas ações, nossos pensamentos. Qual a contribuição que nós estamos dando? Né?
Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, só vou citar porque no capítulo 14 ele conta uma história também com uma senhora que era super protegida e inspirada, um anjo guardião, que resolvia todas as situações. E ao final do dia ela pica o dedo com uma agulha, está costurando, pica o dedo com a agulha, e blasfema, por que Deus me abandonou, Deus não está na minha vida, né? Não me ajuda, ninguém me ajuda. Quando ela foi ajudada o dia inteiro. Aí Humberto de Campos estava ali acompanhando a história, né? E ele traz para nós, né? Pergunta para o anjo guarda, e agora? Ele falou, não, ela vai aprender. Ela vai aprender. E vai aprender mais ainda no dia que ela se tornar também um espírito protetor. Então, para encerrar nossas reflexões esta hora, nós vamos lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, uma prece ao nosso anjo guardião. Sejamos gratos, tenhamos gratidão a esses amigos. Lembremos sempre que estamos, como dizia Paulo, acompanhados de uma nuvem de testemunhas. E eles são os nossos amigos de todas as horas. Eles foram colocados ali em nossas vidas. E procuram sempre nos auxiliar, nos inspirar. Que possamos sintonizar com os bons espíritos, através das frequências. Escolhamos, nós temos o livre-arbítrio, escolhamos o bem. E hoje, todos nós que aqui estamos sintonizados, estamos fazendo essa escolha. Então, a prece que Kardec coloca no item 13 do capítulo 28, ao anjo guardião. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham e me ajudem quando eu estiver em aflição. E que me amparem, meu Senhor. Faze, Senhor, que eles me possam inspirar a fé, a esperança e a caridade. Que eles sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da tua misericórdia. Faze, enfim, Senhor, que eu encontre junto a eles a força que me falte nas provações da vida e também a fé que salva e o amor que consola para resistir às sugestões do mal. Que Deus possa permitir a esses anjos guardiões que nos amparam, que nos ajudam a estar conosco sempre, que nós possamos estar com eles, criar essa atmosfera psíquica para que possamos receber essa inspiração. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe.